Olá, aqui é o professor João Matos novamente. Estamos no nosso quinto encontro e aqui eu vou falar sobre propriedades mecânicas. Esse assunto é muito extenso, então eu resolvi dividi-lo em duas partes. No encontro 5, a gente vai falar sobre propriedades mecânicas 1 e no encontro 6, propriedades mecânicas 2. Ok? Bem, esse é um assunto de suma importância, né? Porque quando a gente constrói uma peça metálica, uma peça polimérica, uma peça cerâmica, a gente vai submeter essa peça a algum tipo de carregamento. E essa peça pode ter um desempenho indesejado, por exemplo, pode ter excesso de deformação ou mesmo fratura durante a sua operação. Então é interessante que a gente conheça muito bem como a peça vai se comportar mecanicamente. E para conhecer esse comportamento, a gente tem uma série de ensaios mecânicos que vão determinar as características mecânicas. Mas antes da gente começar a falar sobre esses ensaios, é interessante que a gente faça uma distinção entre dois tipos de deformação, que são as principais. A deformação elástica, que tem esse primeiro vídeo aqui, ó. Esse primeiro vídeo mostra uma pessoa tentando deformar uma haste metálica. Então ela coloca uma carga sobre a haste metálica, mas ao cessar essa carga, a gente percebe que a haste volta para o seu formato inicial. Então a deformação elástica ela pode ser definida de maneira simples assim, como aquela que cessa, aquela que não permanece, quando os esforços que a provocam cessam. Então você aplicou uma força, aplicou uma carga sobre a peça se deforma, mas ao retirar essa carga, a peça volta para o seu formato original. A esse tipo de deformação a gente denomina de deformação elástica. Ela é de suma importância nessa teoria, né, que a gente vai estudar nessa aula. E tem a deformação plástica. A deformação plástica, conforme é mostrado ali, a mão ela aplica uma carga sobre a haste e ao ser retirada, ela permanece, né? A deformação permanece, ou seja, a carga ela é retirada, mas a deformação permanece. A essa deformação, que é aquela que permanece quando os esforços que a provocam cessam, ou seja, ela fica lá, essa deformação é denominada de deformação plástica. Então esses dois tipos de deformação serão, digamos assim, um tema constante nesse assunto que a gente vai tratar agora. Deformação elástica, que desaparece quando a gente cessa a carga, e deformação plástica, que permanece quando a gente cessa a carga. Ok? A gente vai estudar uma série de propriedades, uma série de grandezas afins relacionadas ao tema. Eu não vou listar todas aqui não, porque são muitas, né? Durante o nosso transcorrer aqui da aula eu vou citando aos poucos, mas eu vou enumerar algumas aqui que são, digamos assim, de suma importância. Por exemplo, resistência, definição de resistência. É a carga que o material suporta sem se fraturar. Nesse ponto, depois a gente vai ver que essa definição ela merece um pouco mais de cuidado, tá? Porque geralmente a gente considera resistência quando o material no ensaio de tração, por exemplo, a gente vai analisar esse tipo de gráfico, ele começa a empescoçar. Mas também tem resistência à fratura, que é efetivamente quando o material se fratura. Ok? Então esse assunto, né, esse conceito a gente vai esmiuçar um pouco mais logo adiante. Tem o limite de escoamento, que é a carga ou tensão que o material suporta sem sofrer deformação plástica. Então a gente, digamos assim, a gente vai colocando carga sobre o material, ou mesmo em um ensaio, a gente vai submetendo o material a uma carga. A partir de um determinado ponto, a partir de um determinado valor de carga, esse material ele escoa, ele apresenta deformação plástica. Então a essa carga a gente denomina de limite de escoamento. Também é outro conceito que vai aparecer mais adiante, quando a gente for estudar especificamente o ensaio de tração de um material. Módulo de elasticidade é um parâmetro que indica a rigidez do material, ou seja, a razão entre tensão e deformação. Mais adiante a gente vai definir o que é tensão, que é uma definição simples, é força sobre área, e deformação. Deformação é um ΔL sobre L0, é o alongamento sobre o comprimento inicial. E existe uma constante, pelo menos em uma parte, né, do ensaio que é realizado para verificar essa característica de o quanto o material se alonga, quando é submetido a uma tensão,
Na parte linear do gráfico que surge, existe uma constante chamada módulo de elasticidade. E, conforme eu defini aqui, é um parâmetro que indica a rigidez do material. Quanto maior for o módulo de elasticidade, mais rígido é considerado o material. O outro conceito é o conceito de ductilidade, ou simplesmente dutilidade. É o grau de deformação que o material pode ter até o rompimento completo da sua estrutura, até a sua fratura. Então, esse conceito ele considera unicamente a parte de deformação plástica, ou seja, aquela deformação que não cessa após a retirada da carga. Então, se você pegar o quanto o material deforma nesse regime plástico, isso é chamado de dutilidade. Geralmente, a métrica que se associa a isso é uma métrica percentual. Resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando é deformado elasticamente e depois de liberá-la ao retornar para o seu formato original. Então, naquele vídeo anterior que eu mostrei da haste sendo deformada elasticamente, está de acordo com essa definição, ou seja, serve para entender essa definição. Eu deformo o material até chegar muito próximo ali ao seu limite de escoamento, ou seja, só elasticamente, e ele absorve energia. Quando eu solto, ele devolve essa energia, retornando para a sua forma original. Isso a gente denomina de resiliência. Tenacidade é quanto o material absorve de energia até a sua fratura, ou seja, então é tudo, pegando ali a parte elástica e a parte plástica. É o quanto o material absorve de energia para cumprir toda essa etapa de deformação, a elástica e a plástica. A dureza é a resistência que o material apresenta à deformação localizada, ou seja, é o quanto ele resiste à penetração. Eu tenho um metal, eu tenho, digamos assim, um equipamento que tem um penetrador, que geralmente é mais duro do que o próprio metal, e é o quanto esse penetrador consegue penetrar no material. Existe a resistência ao impacto, que representa a energia gasta no rompimento do material em testes de impacto. Quanto menor a energia, maior a fragilidade. Nesse aspecto aqui, do ponto de vista metalúrgico e de engenharia de materiais, a palavra fragilidade não significa baixa resistência mecânica, que quebra facilmente. Fragilidade aqui está muito mais associada à ideia de não conseguir se deformar plasticamente, ou então de não suportar altas taxas de deformação, e o material se fragmenta, o material fratura. Resistência à fadiga é a resistência a esforços repetitivos. Muito importante isso para os objetos do dia a dia, os equipamentos do dia a dia. Um carro, um avião, que trabalha sobre esforços repetitivos. Aqui o importante vai ser quantos ciclos esse material suporta sob determinada tensão. Resistência à fluência é um ensaio que determina a resistência do material a cargas muito abaixo do seu limite de resistência, porém geralmente o material está submetido a temperaturas altas ou temperaturas mais altas do que o ambiente e durante um longo período. Paulatinamente o material vai cedendo. Então, eu listei aqui apenas algumas propriedades que a gente determina em ensaios mecânicos. Existem diversas e diversas outras que a gente poderia ver em um curso um pouco mais avançado. Aqui eu vou falar um pouco mais desses ensaios, sobre alguns, mas esse daqui eu já vou adiantando, vai ser um ensaio que a gente mais vai falar, a gente vai fazer exercícios associados a esse ensaio, tá? Vai ser um ensaio base para a gente. Esse daqui é um ensaio de tração. Esse pequeno filmete eu tirei do site, né? Ou melhor dizendo, do canal do YouTube, que eu estou listando aqui. E esse canal possui várias informações sobre o ensaio de tração. É interessante que o aluno vá lá e veja, né? Para entender isso daqui com um pouco mais de profundidade. A gente pode observar aqui que é um material cilíndrico ou de seção reta cilíndrica, onde eu tenho uma menor seção reta aqui, ó, no centro do material. É como se fosse um osso, um formato de osso, aqueles que a gente vê em desenho animado, né? As pessoas jogam para os cães. Então ele tem mais ou menos esse formato aqui. Essa menor seção reta no centro do material é para que os esforços sejam maiores ali. A tensão, conforme eu já falei anteriormente, é força sobre área. Então, se eu tenho uma área menor e a mesma força, eu tenho uma tensão maior. Ou seja, se eu tenho um material e esse material em alguma parte tem uma seção reta menor, ali vai ocorrer uma tensão maior quando submetido a uma carga. Bem, esse corpo de provas é determinado, né, por norma, as suas dimensões, o seu tamanho, o seu comprimento.
e aqui eu vejo que ele está sendo submetido a uma tração. O vídeo aqui foi acelerado, esse ensaio ele é bem lento, de tal forma que o material tem tempo, né, para se acomodar, os planos cristalinos eles vão se movimentando até o material se romper. Esse ensaio aqui vai ser o que a gente mais vai estudar, tem diversos parâmetros associados, tem um gráfico muito típico associado a esse ensaio. Esse é um ensaio de tração. Da mesma forma que tem o ensaio de tração, nós temos o ensaio de compressão. Ele é muito comum nos laboratórios de engenharia civil e representam o que o filmete aqui do lado indica. Novamente, aqui eu tenho outro canal de YouTube com maiores informações de onde eu retirei esse pequeno filme. Temos aqui um ensaio de cisalhamento. Esse ensaio, né, é como se eu aplicasse, é exatamente isso. Eu aplico forças paralelas de mesma direção e sentidos contrários em um material e vejo o quanto ele resiste. É como se eu estivesse assim, né, aplicando assim, ó, forças paralelas, mas de sentidos contrários. E eu vou ver o quanto esse material se deforma do jeito que está indicado aqui, ó, nessa figura. Ok? Isso é um ensaio de cisalhamento. Temos um ensaio aqui de torção. Conforme o próprio nome diz, aqui tem o canal do YouTube, de onde eu retirei esse filmete. É como se você estivesse torcendo uma roupa, né? Você está lavando roupa, aí você torce a roupa, né, para poder sair o material líquido. Esse tipo de ensaio, não para sair material líquido naturalmente, mas para ter quantificado o quanto o material resiste à torção. Esse é um ensaio de torção, então. Temos o ensaio de Charpy. Esse ensaio ele serve para determinar o quanto de energia um material absorve quando submetido a uma deformação a altas taxas, ou seja, a uma pancada. Existem materiais que são muito resistentes se submetidos a uma carga que vai aumentando paulatinamente, mas tem aqueles que não resistem a pancadas, ou seja, a altas taxas de deformação. Então aqui, ó, esse material, esse equipamento, ele é muito simples. Ele tem um martelo, aqui está o corpo de prova. O corpo de prova ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó, indicado na figura. Ele tem um entalhe para facilitar a sua fratura. Então eu elevo o martelo a uma determinada altura, ele é solto, ele impacta aqui no material, o material se fragmenta e o martelo sobe a uma determinada altura. A diferença de altura entre o centro de massa do martelo está associada à energia que o material absorveu para se fraturar. Quanto menor for essa energia absorvida nessa fratura a altas taxas, provocada a altas taxas de deformação, mais frágil é esse material. Ou seja, o material não tem capacidade de se reorganizar rapidamente para absorver a energia que é colocada sobre ele. Então, uma forma dele dissipar essa energia, absorver essa energia, é a partir do rompimento das ligações atômicas, que em outras palavras é a fratura. O filmete mostra isso. O martelo impacta no material e provoca a sua fratura. Todos esses ensaios, eles merecem um estudo detalhado. Porém, como o nosso curso ele é bem sucinto, ele é bem resumido, a gente vai se concentrar no principal ensaio, que é o ensaio de tração. Mas eu estou mostrando aqui os diversos ensaios existentes, ou pelo menos a maioria deles. Esse daqui é um ensaio de penetração. Existem uma porção de variações. Existe a dureza Rockwell, existe a dureza Vickers e diversas outras. O que esse ensaio aqui significa? Esse ensaio significa uma quantificação da capacidade do material resistir à penetração. Tá? Então nós temos aqui, nesse filmete, tá? Nesse filmete, deixa eu voltar aqui, tem um penetrador que provoca uma moça, e isso daqui é uma lente de um microscópio para depois observar a moça provocada. Quanto maior for essa moça, mais macio o material é. Aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Assim como a gente usava fragilidade no sentido muito específico aqui em engenharia de materiais, quando eu falo material macio aqui, não significa que você vai pegar o material e com a própria unha você vai riscar esse material.
Não, né? É macio do ponto de vista metalúrgico, ou seja, ele resiste menos à penetração. É um material menos duro, ok? Vamos aqui para outro ensaio. É um ensaio de fadiga. Esse ensaio de fadiga ele serve para determinar quantos ciclos um material suporta quando submetido a ensaios repetitivos. Por exemplo, é uma informação muito importante para as aeronaves. Quando a gente está dentro de um avião, a gente pode perceber que ele tem, digamos assim, uma trepidação. Se você olhar pela janela, às vezes você até percebe um certo movimentar ali das asas, é como se ele estivesse literalmente batendo as asas. Ou seja, tem um movimento cíclico a que aquele material é submetido. E a gente quer saber até quando aquele material, quando submetido àquele nível de tensão, ele vai suportar. Então a gente pode ver aqui, ó, nesse filmete, o material aqui, ó, ele trepidando, né? Ele sendo submetido a esforços cíclicos, que podem seguir aqui o padrão senoidal ou qualquer outro padrão que você queira reproduzir em uma máquina. O gráfico que a gente produz é chamado gráfico SN, tá? Que é stress e número de ciclos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 elevado a 4, ou 10 mil ciclos. Eu tenho, né, que esse gráfico aqui, ele associa aproximadamente aqui 500 megapascal. Megapascal, a gente vai ver, é a unidade utilizada para designar a tensão. Tá? O mega, esse prefixo mega, a gente sabe que é 10 elevado a 6. Tá? Então isso daqui, eu tenho essa escala aqui, 500 megapascal, 450 megapascal. Isso indica o seguinte, que se eu mantiver a peça ou o equipamento a 500 megapascal, ele vai suportar aqui 10 elevado a 4 ciclos, ou seja, 10 mil ciclos. Se eu tiver aqui, por exemplo, 10 elevado a 5, ou seja, 100 mil ciclos, aí ele tem, digamos, uma tensão inferior associada. Digamos que aqui é 350, 375, digamos que aqui seja 380. Isso indica o seguinte, se eu mantiver a carga cíclica, né? Aqui eu estou falando da amplitude da carga, tá? Se eu mantiver a amplitude da carga em 380 megapascal aproximadamente, esse material vai suportar 10 elevado a 5 ciclos. E por aí vai. Até a gente chegar nesse patamar aqui. Esse patamar ele indica que o material ele pode suportar um número infinito de ciclos, se eu o mantiver com essa tensão aqui, um pouquinho abaixo de 300 megapascal, 280 aproximadamente megapascal. Aí eu posso ter quantos ciclos eu quiser, ok? Bem, esse ensaio aqui, conforme eu falei, ele é muito importante para os nossos equipamentos do dia a dia. Carro, avião, qualquer equipamento que trabalha sob esforços repetitivos. O outro ensaio muito importante é o ensaio de fluência. Tá aqui o endereço do canal. Esse ensaio aqui ele é utilizado para materiais que são submetidos a cargas inferiores ao seu limite de resistência, ou seja, cargas que ele aguentaria normalmente. Porém, como o material está a uma temperatura superior à temperatura ambiente, e durante muito tempo ele é submetido àquela carga, mesmo sendo inferior à carga que normalmente ele aguentaria, esse material ele vai cedendo até chegar ao ponto de fratura. E aí a gente levanta esse gráfico aqui, onde no eixo horizontal eu tenho o tempo, tá? E no eixo vertical eu tenho a deformação que ele sofre. Tá? Então esse gráfico geralmente ele é dividido em 3 partes. Tenho essa parte aqui primária, a secundária e a terciária. A primária indica o seguinte, que a deformação, a taxa de deformação, que aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho deformação. Então a tangente aqui, ela me indica taxa de deformação. Então a taxa de deformação, ela vai diminuindo. Então ele começa a se deformar mais rápido, depois dessa deformação ela vai diminuindo a velocidade da deformação ou taxa de deformação, até que ela entra nessa parte aqui, que a gente chama de secundária, onde essa taxa de deformação praticamente fica constante.
e depois ela passa a aumentar a taxa de deformação, ela começa a se deformar rapidamente, o que caracteriza a etapa terciária, até atingir a fratura do material. Então esse aqui é um ensaio de fluência, ok? Como eu disse anteriormente, o ensaio que a gente mais vai estudar é o ensaio de tração. Nesse curso, que é um curso introdutório, um curso superficial sobre engenharia de materiais, onde a gente fala sobre diversos temas, a gente tem que escolher alguns temas que são os mais importantes. E esse daqui talvez seja o ensaio mais importante de todos, talvez, o ensaio de tração. Bem, ele consiste no tracionamento de um corpo de prova, cujas dimensões são previstas em normas ou em várias normas, né, dependendo do formato, mas o mais comum é esse formato aqui, ó, parecendo um osso, aqueles ossos né, que a gente vê em desenho animado, que a gente joga para o cachorro pegar, onde a gente tem aqui, ó, uma parte de diâmetro, é um corpo cilíndrico, né? Então a gente tem uma parte aqui, ó, nas extremidades onde o diâmetro é maior e na parte central o diâmetro é menor. Todas as dimensões são previstas em norma. E esse corpo ele é submetido a tração em um equipamento específico. Tá aqui, ó, ele é preso a garras e esse material aqui, esse equipamento, melhor dizendo, ele vai aumentando essa distância e vai tracionando o material lentamente. Acoplado aqui ao corpo de prova, a gente tem um equipamento também, né? Um aparato chamado extensômetro, que ele vai registrando o quanto o material vai se alongando durante esse tracionamento. Então eu tenho como registrar a tensão, e a tensão, conforme eu havia dito anteriormente, ela é definida como força sobre a área inicial, e para representar a tensão aqui, ó, a gente vai utilizar a letra grega minúscula, né, na sua variação minúscula, a letra sigma. Então, sigma, que é tensão, é igual a força sobre a área inicial. E a deformação a gente vai representar aqui pela letra epsilon, também na sua variação minúscula. E ela é definida como variação no comprimento durante esse tensionamento, o material vai esticando, né, assim falando de uma maneira coloquial, sobre o seu comprimento inicial. Então, deformação é igual a ΔL sobre L0 e tensão é igual a força sobre área. Então, né, nós temos aqui duas grandezas essenciais para a gente relacionar, para a gente estudar esse fenômeno, né, esse ensaio. Então aqui, né, esses corpos de prova serão tracionados e essas duas grandezas aqui serão registradas em um gráfico, né, e a gente pode relacioná-las. Novamente, né, eu tenho aqui um gráfico muito interessante que eu retirei aqui desse canal de YouTube. Esse filmete mostra agora, né, uma taxa menor, ou seja, o filme mais lento, o corpo sendo tracionado e o gráfico sendo projetado aqui, onde no eixo horizontal eu tenho a deformação e no eixo vertical eu tenho a tensão. Então eu tenho um gráfico aqui, tensão, deformação. Ou seja, em inglês essas palavras são stress para tensão e strain para deformação. Então é levantada, né, uma curva geralmente com esse formato. É óbvio que o formato da curva depende do tipo de material que a gente está submetendo ao ensaio. Mas de uma maneira geral a curva tem esse formato. Essa curva aqui serve para a gente estudar os principais pontos que ocorrem aqui. A gente percebe claramente, eu vou repetir o filmete aqui, a gente percebe claramente a existência de uma parte retilínea. Isso acontece na grande maioria dos metais, mas não acontece com todos os materiais. Por exemplo, quando eu tenho polímero, isso não acontece. Eu não tenho uma parte retilínea, ou geralmente eu não tenho uma parte retilínea. Então essa parte retilínea, ou linear, é muito útil, né? Porque aqui, logo de início, a gente percebe que a gente pode relacionar a tensão, o sigma, com a deformação, através de uma equação de reta que passa pela origem. Temos alguns pontos aqui muito típicos, pontos que a gente vai estudar com certo detalhe aqui nesse curso. Por exemplo, temos dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B. O ponto A é o limite de proporcionalidade. O ponto até o qual
o gráfico permanece retilíneo. E o ponto B a gente chama de limite de escoamento, que é justamente a transição ali do regime elástico para o regime plástico de deformação. Temos esse ponto aqui, ó, que é o limite de resistência do material, tá? Em inglês é chamado de Ultimate Tensile Strength, e esse ponto E aqui que é chamado de limite de fratura ou tensão de fratura. Todos esses pontos aqui eles são muito importantes quando eu quero fazer uma peça, quando eu quero utilizar um material, quando eu quero projetar uma peça e eu quero escolher um material. Vamos estudá-los com um pouco mais de detalhe. Então, conforme eu havia dito, eu tenho aqui a parte linear do gráfico. A parte linear do gráfico. E logo depois eu tenho o limite, a tensão de escoamento, melhor dizendo. Em inglês a gente chama de yield point. Tá? Esse ponto aqui determinado por U é o Ultimate Tensile Strength, ou limite de resistência do material. Ali ocorre o empescoçamento da peça, no ensaio de tração. O que seria isso, empescoçamento da peça? Você pode observar que à medida que eu vou tracionando a peça, tem uma hora que vai ocorrer uma estricção aqui na parte central. Isso daqui a gente chama de empescoçamento. A fratura ela vai ocorrer ali, porque o empescoçamento representa a diminuição da seção reta do corpo. Se eu tenho uma diminuição da seção reta, eu tenho um aumento de tensão ali. Lembre-se que tensão é força sobre área. Se eu diminuo a área, eu tenho uma diminuição da tensão ali. Você poderia perguntar, poxa, mas eu utilizo para cálculo da tensão a área inicial. Sim, mas se eu for atualizando, isso aí, digamos assim, é uma metodologia, mas tem uma outra metodologia que considera a área instantânea. Então, se eu for atualizando essa área para obter ali um valor instantâneo de área, eu tenho que nesse ponto eu tenho uma área menor e, portanto, eu tenho uma tensão maior. Então, esse ponto que caracteriza o empescoçamento é esse ponto aqui, ó, é o ponto D, ok? Então, esse ponto aí, ele é considerado limite de resistência do material ou Ultimate Tensile Strength. Geralmente é um dos pontos de maior interesse. Eu considero a tensão de escoamento e o limite de resistência os dois pontos desse ensaio que são de suma importância. A tensão de escoamento porque é a transição dos regimes de deformação. E o limite de resistência é o limite em que o material vai empescoçar, ele vai praticamente se tornar inservível. Então são os dois pontos de suma importância. Mas aqui tem uma expressão que a gente tem que conhecer, que é chamada de lei de Hooke. Lei de Hooke serve para aquela parte do gráfico que é retilínea, e serve para relacionar a tensão com a deformação, através de uma constante que a gente chama de módulo de elasticidade, ou módulo de Young, que é simplesmente o coeficiente angular dessa reta que passa pela origem. Está aqui, ó, a expressão está escrita aqui. Sigma é igual a E epsilon. Sigma é a tensão, E é o módulo de elasticidade ou módulo de Young, e epsilon aqui é a minha deformação. Essa expressão aqui ela vai ser muito útil para a gente resolver diversos problemas. Nesse filmete aqui ao lado, aqui está o endereço do canal, eu posso ter uma noção do que ocorre na deformação elástica, que eu mostrei anteriormente. É uma deformação que mostra aqui o corpo se deformando, mas retornando à forma original depois de cessada a deformação. Então a gente pode imaginar, pode ter um modelo bem simplificado, como se os átomos estivessem ligados por molas. E à medida que são solicitados, essas molas esticam, mas elas não se rompem. De tal forma que depois que eu cesso a tensão, esse corpo, os átomos, voltam para a sua posição original. Isso, de uma maneira simplificada, é a deformação elástica. E ele existe nessa parte retilínea do gráfico, tá? Até um pouquinho depois, ok? Nessa parte aqui é muito interessante, que a gente tem em mente que essa linearidade em um gráfico real ela é muito difícil de se verificar, de se determinar exatamente quando termina a linearidade, essa parte retilínea do gráfico. Então se convencionou adotar aqui uma deformação de 0,002, tá? Uma deformação que no gráfico
a gente vê aqui embaixo, essa deformaçãozinha aqui, ó. É uma deformação de 0,00, difícil de escrever com esse recurso aqui, 0,002, ou seja, essa deformação que eu especifiquei aqui. Então, depois que você marca essa deformação, você traça uma linha de construção até interceptar o gráfico. Então, se convencionou para vários metais, principalmente os metais dúteis, que esse ponto aqui, ó, é o ponto de transição do regime elástico para o regime plástico, ou seja, é a minha tensão de escoamento. Se eu fizer uma leitura aqui no eixo vertical, eu vou ler a tensão de escoamento, ou em inglês, yield point. A partir dali, a gente já começa a ter a deformação plástica. Na verdade, a gente tem as duas deformações ali. A gente ainda tem a deformação elástica e tem a deformação plástica. Porém, a diferença é que quando eu começo a ter a deformação plástica, e se eu cessar a tensão, o material retorna um pouco, mas ele não retorna completamente. Ele mantém ali uma deformação, que é a deformação plástica. Na figura ao lado aqui, ó, eu tenho um filmete representando aqui a deformação plástica, que eu já tinha mostrado antes, e eu tenho aqui embaixo algo que a gente viu ou vai ver ainda aqui nesse curso. Tá? A gente deve ter visto em alguma outra aula bem rapidamente, mas tem uma aula só sobre isso, né? Sobre defeitos na rede cristalina, e o que a gente tem aqui é a discordância. A deformação plástica, ela está associada à movimentação de discordâncias. Então, a partir aqui do limite de escoamento ou tensão de escoamento, eu começo a ter a deformação plástica juntamente com a deformação elástica. Né? As duas vão existindo aqui. Então, novamente, nesse gráfico aqui está tudo marcadinho. Ó. Tensão de escoamento, empescoçamento, aqui ó, no limite de resistência do material, e aqui ocorre a fratura. Tá? O limite de proporcionalidade é somente a parte retilínea do gráfico. Mas, conforme eu havia dito, né, essa parte às vezes é muito difícil de ser determinada. Então se convencionou esse método, essa metodologia que eu acabei de descrever agora. A gente marca aqui ó, uma deformação de 0,002 e faz uma linha de construção até interceptar o gráfico. E a gente considera isso daqui como a transição entre os dois regimes, o elástico e o plástico, ok? Bem, aqui nessa parte, né, eu falo justamente sobre o limite de proporcionalidade, tá? Sendo que na prática o que a gente determina é esse limite de escoamento aqui. E na verdade, aqui eles estão separados, mas na prática eles estão muito próximos. Essa tensão aqui, essa deformação, melhor dizendo, convencional, ela varia. Para alguns materiais eu posso considerar 0,005, como é o caso dos polímeros. Os polímeros eles também precisam de algum tipo de estimativa ali para determinar essa transição do elástico para o plástico. Porém, aí é mais conveniente uma deformação convencional de 0,005. E se eu quiser ser mais conservador ainda, é possível, isso já é feito, adotar metade dessa deformação, 0,001. Ok? E aí a metodologia é semelhante. Levanto aqui uma linha de construção até interceptar o gráfico, para determinar o meu limite de escoamento. Observe que a lei de Hooke ela só é aplicável na parte linear do gráfico, porque afinal de contas isso daqui é uma equação de reta. Isso daqui é um y igual a ax, onde o a, tá, o meu módulo de elasticidade, ou de Young, né, é o meu coeficiente angular da reta. Então, se eu pegar uma deformação qualquer, e a tensão associada a ela, se eu calcular, né, a tangente desse ângulo θ, tá, a tangente de θ, que é cateto oposto ao ângulo, e no caso aqui seria a tensão, sobre a deformação, eu vou ter o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, o que é numericamente igual à minha constante ali de proporcionalidade, ou o meu módulo de Young, ok? Bem, aqui foi aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Eu tenho aqui um gráfico de tensão-deformação que pertence a um polímero, e eu não tenho aqui nenhuma parte retilínea. Então o que se faz aqui é estimar, né, através de retas secantes ou tangentes, o meu módulo de elasticidade.
E nesse caso, né, seria até possível, se eu quiser estimar a minha tensão de escoamento, adotar ali uma deformação convencional de 0,005. Existem alguns materiais também que têm um comportamento bem diferente. Eles têm esse tipo aqui de gráfico, tensão-deformação, onde eu tenho uma parte linear, depois eu tenho uma queda abrupta aqui. Tá? Então eu tenho o que se chama de resistência ao escoamento superior e resistência ao escoamento ou tensão de escoamento inferior. Depois eu tenho uma parte serrilhada aqui. E depois eu tenho a continuação do meu ensaio. Então, nesses casos, a gente considera aqui, né, como tensão, o limite de escoamento, a média dessas tensões aqui, ó, de oscilação. Tá? Mas isso daqui é um caso mais raro, só comentei, né, porque faz parte do nosso estudo. A gente não vai abordar em profundidade isso. Bem, agora vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Vamos fazer um exercício aqui de tração bem simples. Vamos ler o enunciado. Um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, é puxado em tração com uma tensão de 276 megapascal. Se a deformação é inteiramente elástica, qual será o alongamento resultante? Considere o módulo de Young do cobre com 110 gigapascal. Aqui a gente tem que tomar cuidado com esses prefixos. Mega, 10 elevado a 6. Giga, 10 elevado a 9. E o que ele quer aqui é o alongamento, ou seja, o ΔL do material. Para resolver esse exercício, como ele falou que tudo ainda se encontra, né, no regime elástico, a gente vai utilizar a expressão de Hooke, ou lei de Hooke. A lei de Hooke, conforme eu havia dito, é sigma igual a E epsilon. Ou seja, essa lei relaciona tensão com deformação através do módulo de elasticidade. Eu sei que deformação é ΔL sobre L0. Então, eu posso escrever essa expressão de cima como sigma igual a E que multiplica ΔL sobre L0. Ele está pedindo, né, o autor aqui da questão, o ΔL. Então, eu vou passar o L0 para o outro lado, multiplicando, e o E, o módulo de elasticidade, dividindo. Então, o ΔL, né, ficaria com essa cara aqui, com esse aspecto. Tendo isso em mente, basta substituir os valores dados na expressão. O L0, que é milímetro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 305 milímetros. Você poderia perguntar, você não vai converter para metros utilizando as unidades internacionais? Até poderia fazer isso, mas eu percebi aqui, ó, que eu tenho, aqui em cima, ó, eu tenho tensão, que é Pascal. Aqui embaixo eu tenho o módulo de elasticidade, que é Pascal. Então, Pascal cancela com Pascal. A grosso modo, eu estou falando em termos de análise dimensional. A unidade Pascal ela desaparece porque embaixo tem algo, em cima e embaixo, aqui na expressão, na fração, tenho também dois valores expressos em Pascal. Então, sobra somente o valor em milímetro. Então, eu posso deixar em milímetro porque fica mais fácil de visualizar o que está ocorrendo. As deformações elas são muito pequenas, de tal forma que se eu as colocar numa unidade internacional como metro, vai ficar um número muito, muito pequeno. Tá? Então, aqui nesse caso, né, que tem o cancelamento do Pascal com Pascal, eu posso manter em milímetro mesmo, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 305 milímetros, em cima aqui, ó, eu tenho 276 Pascal, tá? Como é megapascal, eu coloco aqui a potência de 10 que caracteriza aquele prefixo, tá? Mega. E aqui embaixo, ó, eu tenho um módulo de elasticidade, 110 gigapascal. E o giga está expresso aqui, ó, 10 elevado a 9. Fazendo as contas, né? É interessante que você tenha uma máquina científica para fazer esse tipo de conta aqui. Uma maquininha simples também serve, por enquanto, né? Mas em nosso curso é interessante que você tenha uma máquina um pouco melhor, uma máquina científica. A gente acha aqui que o alongamento é de 0,77 milímetros, aproximadamente. Que é justamente, ó, o quanto o corpo aumenta em termos de comprimento. É esse pedacinho mais esse pedacinho aqui, ok? Bem, vamos apagar o quadro. Um outro conceito muito importante também é o conceito de ductilidade ou dutilidade. Dutilidade é a propriedade mecânica que expressa o quanto o material se deforma plasticamente até a sua fratura. O material frágil, ele se deforma, ele tem baixíssima ductilidade, ele se deforma muito pouco
do ponto de vista plástico. Quando ele está começando a se transformar ali, quando o regime de deformação está começando a se transformar, está começando a passar de elástico para plástico, ocorre a fratura. Então o gráfico ao lado ele é muito ilustrativo disso. Ele mostra aqui muito bem o conceito de fragilidade. O corpo de prova ele pode ter até um limite de resistência maior, porém ele não resiste a muita deformação plástica. Ele fratura aqui. Já um corpo dúctil não. Ele até possui um limite de resistência menor, porém ele consegue se deformar muito aqui, dentro do regime plástico. Então, para a gente que quer fabricar uma peça, quer deformar o material, quer usinar o material às vezes, é muito importante conhecer o quanto o material é dútil. E tem como quantificar isso. A gente tem métricas que quantificam isso. Uma das métricas é o alongamento percentual, ou seja, o quanto o material se alongou, a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, isso tudo multiplicado por 100 para transformar a razão em uma porcentagem. E tem a redução percentual ou porcentual de área, que é a diferença entre a área inicial e a área final, dividido pela área inicial, multiplicado por 100 também, para transformar isso em uma porcentagem. Vamos fazer aqui um exemplo, um exercício. Olha só, os seguintes dados foram coletados de um ensaio de tensão uniaxial com corpo de prova padrão, de 12,5 milímetros de diâmetro e de comprimento inicial igual a 50 milímetros. Então eu tenho uma tabela, esse problema eu tirei aqui, desse livro, Essentials of Material Science and Engineering, Askland, tá? E é um exercício muito interessante, porque ele revela justamente essa coisa da consideração da deformação plástica para a determinação da ductilidade. Então aqui nessa tabela, de um lado aqui, eu tenho carga, e eu vejo que a carga ela parte de zero e vai aumentando paulatinamente. E aqui eu tenho a deformação, e a deformação vai aumentando, Então eu tenho um máximo aqui de carga, eu tenho aqui um comprimento de 53,250 milímetros. Na fratura, eu tenho aqui uma carga de 26,4 na fratura e um comprimento aqui, o extensômetro é verificado um comprimento de 56,375 milímetros. Porém, ele fala o seguinte, após a fratura, o comprimento de referência é de 56,125 milímetros e o diâmetro é de 11,54 milímetros. Ele pede, determine o percentual de alongamento, determine o percentual de redução de área. Perceba, que tem uma informação aparentemente contraditória entre esse enunciado aqui, e a tabela fornecida, porque ele fala o seguinte, que na fratura havia um comprimento de 56,375 e ele fala o seguinte, que após a fratura o comprimento é de 56,125, menor. Então o que aconteceu? Aconteceu que depois da fratura o corpo não está mais submetido à tensão, então ele perde aquela quantidade de deformação elástica que ele possuía. Então a coisa ocorre da seguinte maneira, no início só havia deformação elástica. Depois que o corpo escoa, passa do limite de escoamento, ele passa a ter deformação elástica e plástica, até a fratura. Quando ocorre a fratura, o corpo deixa de ser tracionado. Então a deformação que permanece é a deformação plástica, e a deformação elástica, ela desaparece. Então é por isso que no momento da fratura, o corpo tem esse comprimento todo aqui, 56,375. E após a fratura tem uma pequena diminuição. Tá? É a recuperação elástica do material. Porém, a deformação plástica ela permanece. Essa figura aqui ilustra isso. Eu tenho aqui o comprimento inicial do corpo, de 50 milímetros. Eu tenho aqui o comprimento do corpo no momento da fratura, 56,375 milímetros. E depois aqui eu tenho o corpo já fraturado e um pedaço junto do outro, ou seja, 56,125 milímetros. Então, para efeito de cálculo de ductilidade, eu tenho que considerar essas duas partes aqui, a parte inicial e a parte final depois da fratura, ou seja, depois que o material se recuperou elasticamente. Ok? Então é só fazer as contas, tá?
Então tenho aqui, ó, meu percentual de alongamento, tá? Aqui, ó, 56,125 menos 50 milímetros, dividido aqui por 50 milímetros, tá? Que era o comprimento inicial. Fazendo as contas, eu tenho aqui um percentual de alongamento igual a 12,25. Bem, até 5% aproximadamente a gente considera um material frágil. Então esse material aí supera em muito esse limite ali para se julgar se o material é frágil ou ele é dúctil. Ele possui 12,25% de alongamento, que é uma métrica para quantificar a dutilidade. Ok? Para fazer a redução de área é muito semelhante. Tá? A gente faz aqui, ó, redução de área. Área inicial menos área final sobre área inicial. Não se esqueça, né, que ali eu estou utilizando um corpo com seção reta circular. Então, né, eu tenho que utilizar aqui, ó, πr2 ou πd2 dividido por 4, sendo d o diâmetro. Tá? Então faço aqui, ó, aqui eu utilizei a expressão utilizando o diâmetro, tanto que é dividido aqui por 4. Ó. Então é π 12,50 elevado ao quadrado dividido por 4, menos π 11,54 elevado ao quadrado dividido por 4. Tá? E aqui a área inicial. Então isso tudo aqui, ó, multiplicado por 100. Então a gente tem aqui uma quantificação ligeiramente diferente, porque a metodologia é diferente, porém tenha em mente que isso é muito utilizado de forma comparativa, quando eu quero comparar um material com outro, para ver qual é o material que é mais útil. Então eu utilizo a mesma metodologia, ok? Então o tema aqui ele pode ser abordado, né, com diversas informações. Propriedades mecânicas é um tema muito vasto. Ao longo do curso, tratando de outro assunto, a gente vai mencionar muito, né, uma propriedade mecânica de um material. Mas aqui já é de bom tamanho, vamos ficar por aqui, né, nessa aula de hoje, ok? Vejo vocês então no próximo encontro. Até mais!